تفتح الدنيا بسيف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. Prezados irmãos, sintam-se cumprimentados e sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Nasiha, Conselhos, e hoje daremos continuidade do tema anterior, onde falávamos sobre a educação da criança. Tocamos um ponto muito importante que ficou ainda por ser esclarecido. Começamos por ti, Maulana Bashir. Como é que lidamos com o caso medo e respeito da criança nos dias de hoje? Sim, nos dias de hoje há uma grande falha nessa parte das crianças, porque em alguns momentos as pessoas pensam de que a criança tem que crescer com respeito, mas esta criança não conhece o que é respeito. O que se faz na criança é ter um medo, crescer com medo e no seu desenvolvimento vir conhecer o que é respeito. Então, ao contrário de hoje em dia, as coisas estão vice-versa. As crianças querem ser deixadas com respeito, crescer com respeito e para vir conhecer o medo. Isso já é ao contrário. Por isso que as crianças estão se estragar muito. Não tem medo de ninguém e nem o próprio respeito não conhecem, porque ainda são crianças. Uma das coisas que se vê nisso, a criança pode libertar gases em frente dos seus pais, crianças de hoje em dia, mas no lugar onde tem medo, ele sabe dizer que se eu libertar gases aqui, onde estão os meus pais, onde estão pessoas grandes, vão me reprimir ou vou ter que ser batido ou vão me expulsar desse lugar que é melhor sair daqui. Você não está a ver que pessoas que estão aqui são pessoas de idade mais que você? Então, hoje em dia a criança não sabe, pode libertar gases ali em frente dos adultos, ele pode rir em gargalhadas em frente dos adultos, ele pode vir se esticar ali em frente dos adultos. Isso não se faz porque não é respeito. Isso não se faz porque ele não tem medo. Então, naturalmente, o medo é outra coisa, respeito é outra coisa. O medo não é de ele ser mordido, não, é de saber que isso não dá para fazer. É esse medo que nós precisamos para as crianças, porque existe um medo de ter medo, ser encolhido, ser masticado, desaparecer de vez, e tem aquele medo que senão vão zancar para mim. Hoje em dia a criança você não zanca para ele. Você reparar muito porque fez algo, aquela criança até que pode perguntar, está me reparar muito por quê? Então, uma criança que tem medo não há de ter coragem de fazer essa pergunta. Porque conhece que se eu falar aqui, talvez vou falar o que não é necessário para se falar. Por exemplo, muitas das vezes, crianças de hoje em dia fazem cópia daquilo que os encarregados fazem. Você encontra pessoas que estão se insultar, pessoas adultas, em frente das crianças. As crianças estão a gravar. E no dia seguinte também a criança vai lançar o mesmo disco que ouviu nos seus encarregados. Você chama a criança de nomes de animais. A criança, quando nasce, tem o seu próprio nome que se coloca. Que este aqui é Vicente, ou este aqui é Salim, ou este aqui é Muhammad, ou este aqui é Yusuf. Não é? Mas depois de nós vivermos, esquecendo que esta criança vai cravando a situação da vida, nós pensamos que ele é criança, mas está a ver como é que as coisas são. Chamarmos o nome de um animal a essa criança. Ah, o bicho, o cafanhoto. Casela, você está a chamar nome que não são deles e ele psicologicamente vai captando que afinal de contas quando você está chateado pode chamar qualquer nome que aparecer à sua frente. Então, aqui a educação sempre vai falhando, porque os próprios educadores, os próprios adultos responsáveis, às vezes esquecem que aqui tem crianças. Aqui esquecem que aqui tem crianças, então há coisas que os adultos não podem fazer em frente das crianças. Jazakumullah. E o chefe Silva Muhamini, qual é o seu contributo neste assunto sobre a questão respeito e medo na criança? Na verdade, o respeito, aliás, o medo é a mãe do respeito. Okay. Enquanto a criança não tem medo, mesmo adulto, enquanto não tem medo, não há de ter respeito. Então, sendo assim, uma parte, o governo tinha que tentar retificar essa demonstra que dizem que a criança está livre
o pai não pode zancar muito, não sei o quê. Sempre, quer dizer, nascer com respeito. A criança nascer com respeito, nunca nasce com respeito. Então, vamos incutir, podia-se incutir medo, e ainda alguns pais têm que tentar incutir o medo, que é para mais tarde já começar a respeitar. Na base do medo, o papai disse isto aqui não pode, ou a mamãe disse isto aqui não pode. Logo começa a respeitar. O papai disse não pode, quando apanhar o papel aqui, se eu rascar isso, papai vai zancar comigo. Logo vai começar a respeitar todo o papel que apanhar. Já imaginou-se tudo, deixa ela brincar, deixa ela, não há de fazer. Não tinha de apanhar enquanto o seu bilhete de identidade meteu na água, porque não tem medo, tudo é normal. Está a respeitar. Eu vi, vou dar exemplo, tenho um neto, aquele neto estava em casa da tia dela paterna, brincou ali na casa de banho, levou, como é, aquele que limpa ali, acabavam de comprar, lançou na latrina. Não era papel, aquele que estava a rir, como é? Aquela vassoura. Exatamente. Acabava de comprar 190. Aquele lançou, foi a lá rir. Disse, então alguém lançou e disse, tia, sou eu que lancei. Eu lancei ali, eu levei e lancei ali. Isso porque faltou o quê? Medo. Sim, sim. Medo. E a mãe a rir. Caso desse não pode a mãe rir. Então, para dizer que realmente quando mesmo nós adultos, quando você não tiver medo de uma coisa, passa a não ter respeito. Da mesma maneira que os portugueses evitou-nos ensinar a história de Moçambique. Estávamos a estudar a história de Portugal. Tinha medo nós descobrirmos e começarmos. Sim. Bem, Shukra, então, como é que íamos tentar lidar com essa situação, tendo em conta que a juventude de hoje está neste nível? Já não querem perceber do medo, e uma parte nós temos a lei, temos aquela liberdade da criança. Como é que nós podíamos fazer para tentar ajudar a construir uma educação boa para as crianças, contando com esses problemas todos que nos estão a acontecer? Para mim, só a partir de madrasa, na comunidade há muitas comunidades religiosas. Nas comunidades religiosas devem sentar, nas mesquitas tem que haver um tempo propício para comparar esse assunto, um assunto bom, outro assunto não. Mesmo nas escolas, é claro, nossos professores são daqueles que chegam lá, bom dia senhora professora, pronto, estão sentados, fazem lá esse trabalho, isso vão investigar em casa, vão dizer vocês encarregados de comprar telefone, isso, levar aquilo que ouviu na UP, na investigação, e leva um aluno da primeira, como é que vai investigar? Da oitava classe que não sabe nem ler e escrever, como é que vai investigar, investigar? Aí a educação não está a desenvolver. Mulanda Bashir, sua opinião? E a minha opinião não foge muito do nosso chefe aqui. De verdade, esta educação, nós todos temos que tentar ver onde é que está a falhar. O exemplo concreto é, existem aqueles maços de cigarros, não é? Ali está escrito, fumar prejudica a saúde. Está escrito, fumar prejudica a saúde. Mas é o contrário, o governo sabe, o fabricante sabe, o consumidor sabe, mas o governo deixa, o fabricante continua e o consumidor vai todos os dias comprar. Então, será que mesmo fumar prejudica a saúde? Então, é o que está na nossa educação de hoje em dia. Se na verdade se fumar prejudica a saúde, por que o governo ainda deixa que as fábricas ainda mantêm a produzir? Se fumar prejudica a saúde,
Por que o consumidor até hoje está atrás desse tipo de consumo? Então, se hoje, será que o nosso governo, será que a nossa população no geral, não estamos a conseguir ver que a nossa geração, ou a geração futura, ou as nossas crianças estão num mau caminho? Ninguém consegue ver. O próprio nosso governo não está atento a ver essa situação. Então, se está a ver, o que é preciso para todos nós fazermos? Nós temos que ter uma marcha, não marcha e manifestação, mas sim uma marcha psicológica de conseguirmos descobrir em que ponto vamos tocar para mudar a situação das crianças que vêm no futuro. Hoje em dia, no nosso país, crianças que já para ter lugar de trabalho não é só com 12ª, vai precisar de 12ª mais uma outra formação técnica. Se você não tem 12ª mais uma formação técnica, a criança não tem nenhuma coisa para fazer, para dizer que a sua classe não funciona e não favorece. Isto o governo está a ver, isto a população está a ver. Então, será que nós estamos a viver para termos uma continuidade das crianças no nosso futuro? Ou queremos deixar uma massacre aqui a nossa atrás? Porque nos anos atrás não havia grandes indústrias, nos anos atrás as escolas de renome não existiam, nos anos atrás não havia muitos técnicos, mas a escola aprendia-se alguma coisa nas casas, não eram muitas casas de alvenaria, de pedras, mas lá nas casas de palhotas, nos capins, era lá onde existia o quê? A melhor educação. E hoje nós estamos a descer dos prédios, lançamos garrafas de qualquer maneira. Hoje nós estamos parados na paragem, queremos apanhar o transporte semicultivo. Você está apanhar, a pessoa está a subir no meio do público. Por quê? Isto tudo para dizer que estamos a assistir a essas coisas. E onde é que nós vamos com isto? Então, vamos mexer o botão a partir do nosso governo e nós, população no geral, olharmos para a educação, para as crianças que vêm aí no futuro. Isto é um caso muito sério. Exato. E como fazer a criança ter respeito e ter medo ao mesmo tempo? Começando a ensinar dentro da casa onde a criança nasce. Por exemplo, em alguns momentos existem certas crianças que são órfãos de mãe ou órfãos de pai. Muitas das vezes a família fica fragilizada, fica enfraquecida, deixa de olhar essa criança porque não tem pai, porque não tem mãe. E isso também é outro assunto. Há certas crianças que perdem a educação porque não tem ninguém para olhar essas crianças. Então, lá onde nasce, é lá onde começa. Criança, quando amanhece, cumprimenta os adultos. Criança, quando vai dormir, despede os adultos. Aí está a começar. Você, se não despedir os adultos, não é assim, sonhos não vão aparecer. Você não, quer dizer, ensinando como se fosse de que lá, quando ir dormir, há de aparecer uma coisa de susto, porque o medo é você mentalizar que se eu não fazer isto, o que é de acontecer para mim? É aqui onde está o medo. Então, crianças de agora, por exemplo, no nosso caso, crianças de há muito tempo tinham medo do nome de uma coisa que não existe, que se chama de nhamomo ou momomo. As pessoas falavam de que, olha, vem aí momomo. Criança não parava, repolava, caía, fazia campalhotas a fugir de momomo e nem queria ela saber vem que lado. Ia se esconder. Mas crianças de hoje, você fala, experimenta falar, vem aí nhamomo, vem aí momomo. Para a pergunta, está onde esse momomo? Já quer ver de verdade se é momomo é uma coisa. Não é? Então, aqui não há medo. Este medo está a faltar muito na nossa vida. Porque crianças de há muito tempo, uma vez que conseguimos fugir de nhamomo, enquanto não existia, e crescemos com exemplo. E hoje, como querem ver em nhamomo, já não há nenhum exemplo do futuro. Exatamente. E, chefe, na sua opinião, como é que cuidamos desse assunto? Como fazer a criança ter respeito e ter medo? A criança, como respeitar, como o Maulana falou, parte da casa, aonde é que está. Os pais devem ser muito implacáveis na educação dos seus filhos. E na comunidade onde vivem os pais dessas crianças, de certeza tem crianças que não se pode andar com elas. Apanha aquelas crianças que cortam, não sei dizer o que, mas fora da realidade. A maneira de veste de uma criança, temos de ser implacáveis. Aquela maneira, você não continua a andar com aquela Joana lá, aquela maneira não gosto e não pode passar aqui. Isso vocês, os pais, devem coordenar. Não é o pai dar uma educação, a mãe dar a papinho a nenhum.
Isso nosso dialeto, abavinharinho, mahieng. Logo a criança vai no caminho muito fácil que é a mãe. Os dois pais, a linguagem do pai tem que ser da mesma mãe. Aí vamos levar a criança com uma boa educação. Exato. E tendo em conta que há vários movimentos que circulam na fase da vida do jovem, como nós íamos relacionar o respeito e a curtição, por exemplo? Aquela curtição, como dizia Maulana, o governo é preciso mesmo retificar da maneira de espírito deixa andar. Aquela maneira de tirar roupa. Houve um tempo no nosso tempo que dizia canfumo, via, né? Mas não é esta maneira que estava a formular esses deixam toda a roupa do interior fora, na presença dos mais velhos, na presença dos pais. Aquela maneira o governo é preciso nos apoiar, porque na rádio, na comunicação assim, espalhar essa informação, tentar incutir a ordem de não se pôr aquilo, podia parar. Mas já tiver que é normal de passar numa reunião onde a elite ou uma pessoa fez-se de um bêbado, começa ali até ofender, ali é falta de medo. Faltando medo não tem respeito essa pessoa. E parece maluca. Mesmo nessa troca. A criança é normal. Há coisas, há pepita que se compra muito doce, começa a misturar ali, engana o pai. Eu tenho um filho, dou um exemplo, não bebi então um tempo, ouvi que seu filho bebeu Top 21. Bebeu, sim, Top 21, sim. Eu chamei Antônio, eu ouvi assim, disse, papai, está a mentir, Top 21 é uma tosse, não faz mal. Não é vinho, que é esse que encanou? Epa, não conhecia, encanou mesmo. Mais tarde fui ver que, e este meu filho, já tem 30 anos, mas rouba Pepe, vem em casa, porque já aprendeu, isso aprendeu aonde? Se seus pais não bebem, na comunidade, na sociedade, com os amigos. Ali que diz a personalidade é mutável, muda de um lugar para outro. Já começa a mudar aquele meu filho, e não sei se não é de verdade. Porque aí se começa pouco, vai viciar. Vem ali, parece uma pessoa humilde, não sei o quê. Mas isso desfiou através da sociedade. E é preciso sermos muito fortes. E Maulana Bashir, sua opinião? A minha opinião é de, a partir do nosso governo e os encarregados, precisamos de separar as coisas. Temos que saber separar as coisas. Porque nesta parte da curtição, não quer dizer que quando você está a curtir é subir na mesa ou ir dormir na cama de sapato, porque você é curtidor. Quando vai à cama, tira-se sapato. Mas por ser curtidor, ele vai preferir subir na cama com sapato. Aí está a faltar a educação. Não quer dizer que a educação, como chama a curtição, é começar a consumir o álcool, não é? Enquanto a memória ainda precisa desenvolver. Conhecer, por exemplo, na parte de essa curtição, muitos jovens para curtir é estar a levar filhas de dona ou as filhas de dona enganar filhos de dono e começarem a fazer coisas gineiras. Mas há muito tempo, aquilo que o governo hoje está a querer implementar, a dizer que não pode se casar uma criança de menor de idade. Mas eu já cheguei a ver uma coisa muito estranha em que não podia levar o preservativo para a escola primária e ir ensinar as crianças que devem saber usar isto aqui. Na escola primária, ensinar criança preservativo. Na escola primária tem criança que pode usar preservativo. Por que não começou com a escola secundária? Isso eu vi com os meus olhos. Levarem preservativo para a escola primária. Por que não levar preservativo para a escola secundária? Então, temos que saber separar as coisas a partir do nosso governo e a nós também. Porque há coisas que você tem que fazer quando vocês estão a sós. E há coisas que vocês devem saber fazer porque estão comuns aí onde estão. Então, a partir dos pais, como não sabem separar as coisas, a criança também vai acatar aquilo que ele está a ver os seus encarregados. E o governo também não sabe separar as coisas. Ele deixou a liberdade total, estragou a carreira das crianças e agora já está com as mãos quentes. Está a tentar arranjar um pano como pegar as coisas.
Então, aqui a culpa é de nós todos, a partir do nosso governo e a própria educação dos encarregados. Então, com isso... Sim. Não, eu estou a falar a partir do governo, não é? Então, nós, já que somos os encarregados, precisamos de separar as coisas. Quer ficar de calçonetes lá na sala, tem que ver quem está aí para você ficar de calçonetes, aqueles calçãozinhos mais curtos. Então, você quer ficar sem camisa, você tem que ver quem está aí. Porque quando você habituar a ficar sem camisa em frente do público da sua casa, há de ver um também amanhã vai implementar por mais que tenha visita. Porque costuma ver você sempre aqui de barriga fora. Então, há coisas que nós temos que saber separar para termos o melhor futuro das crianças. E o governo também ainda. Se a gente não conseguirmos separar, não temos nenhum melhor futuro das crianças. E últimas considerações? Últimas considerações, eu gostaria de agradecer o nosso Criador, não é, que é Allah Subhanahu wa Ta'ala, que nos concedeu esta vida e a capacidade da faculdade mental de conseguirmos ver e ouvirmos. Então aqui temos que manter a questão ou aspecto religioso, porque no meio de todos esses turbulências da juventude, que é a educação, minimamente na parte religiosa está se salvaguardar alguma coisa por questões da religião. Então, na religião, o trabalho não pode parar, tem que continuar, seja a parte cristã, seja a parte muçulmana. Aquilo que o nosso chefe falou daquela primeira parte que nós tivemos aqui, de catequese. Hoje em dia, catequese já não se fala nada. Hoje em dia, nas madraças, só há de ouvir só e a sarna só. Então, é de que moral não há nas madraças. Tem que ter um dia ou 2 dias por semana, que só sentam para ouvir a conduta geral da vida islâmica. Por quê? Eu lembro muito bem, havia um senhor que tinha o seu filho, levou para a madraça, então aquela criança lá na madraça estava a demorar a aprender, o alfo não entrava na cabeça. Então o pai procurou saber que o filho que tinha na cabeça, viu que não estava a aprender nada. Decidiu levar para ir ensinar o serviço que ele fazia. O pai era ladrão, era caduno. Então, chegou lá no Maulana e disse que dá lá meu filho, vou ensinar o meu serviço. Levou aquela primeira noite e disse que vamos lá comigo, você fica de guarda aqui na estrada. Quando eu vou subir naquele muro para cair lá dentro. Mas se você ver alguém a vir aí, bata as palmas e sai a correr, para eu também não ser apanhado. Deixou o pai, antes de pular para lá dentro, bateu as palmas, o pai descorrecou para baixo e saiu a correr. E o filho não correu, começou a seguir devagarinho. Ele foi se esconder, deu nomes. Você por isso que não aprende nada. Bateu palmas, combinamos para você correr e você só está a me seguir. De verdade, você é um burro ao quadrado. Então, a criança falou para o pai de que, papai, é pena que você está a fugir, eu não sei que você está a fugir para onde, porque essa pessoa que está a nos ver aqui não se foge, ele está de olho, está a nos ver tudo o que estamos a fazer. Então o pai admirou e diz que, como? Você diz que sim, Allah está a ver tudo o que você está a fazer, e você pensa que está a fugir. Então o pai pergunta na criança, onde é que você sabe, ou aprendeu essas coisas? Diz que lá mesmo na madraça. Para dizer que lá na madraça, por mais que o alifo não entra, ética moral está a penetrar na mente dessa criança. Então, no catequese não está a se falar nada, madraça morreu tudo o assunto, só está a se falar de Yassarna só. Hoje em dia, todas as madraças só cantam Yassarna. Então, criança sai da madraça, enrolou de bom, está a insultar, está a correr, mas está a sair da madraça. Esse exemplo está a apanhar aonde? Porque lá dentro não há moral. Então, nós temos que trabalhar com moral para mudarmos a situação. Jazakumullah khair. Shukran jazila, Sheikh Mohamed, suas considerações. Primeiro vou agradecer a Allah Subhanahu wa Ta'ala que nos deu esta oportunidade para ficarmos juntos já. Segundo, vou agradecer Maulana Farouk, que nos convidou, é uma experiência que estamos a fazer. E vou agradecer vou agradecer Nasiha conselho. Eu vou agradecer disso sem falhar. A desta que já me deu uma aula agora, quando dizem que quando deu o exemplo desse que pensava que era burro enquanto não era burro. Um que entrou na escola é diferente, um que não entrou. Mesmo que não aprenda alguma coisa, está a ouvir. E dizer que nas madraças tem que haver, pelo menos, lição para conversar, que no nosso tempo havia lição só para conversar. E
Aí na conversa tem que falar de vez, tem que falar como comportar na sociedade, não sei que isto aqui é haram, isto aqui é bom, quando você anda isso é haram, Allah está a ver. Como estava a dizer esse fulano que educou o pai que não sabia. Então, assalamu alaikum wa rahmatullah. Shukran Jazila. O essencial ficou e agradeço a todos pela audiência e mantém-se ligado porque próxima semana também viremos com mais conteúdos para inspirar a comunidade e até lá. Assalamu alaikum.